De novo, você pode orar comigo? Vamos orar todos nós. Pai, Tu tens a nossa vida em Tuas mãos. A gente sabe que o Senhor opera tanto o querer como o efetuar. Que nada acontece fora da Tua vontade. Que o Senhor é justo quando julgas. Que o Senhor é rico em misericórdia. Que o Senhor espera e prolonga a misericórdia para que eu e para que o homem se arrependa. Nós cremos que o Senhor tem planos de paz e não de guerras para todos nós. A gente sabe porque nós temos prova revelada em Jesus do quanto o Senhor nos ama, nos amou e sempre nos amará. Em Ti está, ó Deus, a fonte de toda a sabedoria. Tu és a sabedoria. E rogo, ó Deus, que o Senhor, por misericórdia, conceda a cada um de nós sabedoria para conduzirmos nossa vida. O derramar da Tua graça, o perdão a nós que somos pecadores, e a unção e a autoridade para não apenas falarmos das grandezas do Senhor, mas também para vivermos como gente, como povo do Senhor. A Ti, ó Deus, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Amém. Bom, esse mês o nosso tema é avivamento. E aí eu conversei com o Carlos, pedi permissão para ele, para me deixar pregar todo domingo, até o final do ano, de manhã, porque eu quero usar os domingos de manhã para tratar de algumas coisas da igreja agora e para o próximo ano, se Deus nos permitir chegar lá. Então, todo domingo de manhã eu quero compartilhar algo com vocês sobre o Evangelho, é claro, e como isso se aplica à nossa vida. Você viu no grupo da igreja, foi postado, eu quero falar sobre avivamento. E por que nós precisamos de avivamento? Então, hoje à noite, porque a nação está em crise. Domingo de manhã, porque a igreja está em crise, como um todo. E porque a família está em crise. Eu tenho certeza que qualquer um de nós, aliás, todos nós aqui, não há ninguém em sã consciência, alguém que tema a Deus, que seja capaz de olhar para a nação que a gente vive, para o Brasil, a nossa casa, e acreditar que as coisas estão bem. Nosso país é muito estranho. É um país que prende um jornalista e solta um grande traficante. É um país que o relator da CPI, que tem que investigar o filho, não se diz impossibilitado de fazer essa ação, porque ele não deveria estar ali, mas ele está lá. Embora ele responda a quase 40 processos na justiça, ele está lá para fazer justiça. Uma nação em que, se eu e você formos condenados aqui em primeira instância, nós iremos para a cadeia. Mas gente condenado, e a condenação não foi tirada, em segunda instância, está em casa. É estranho. É estranho quando alguém vai para uma rede pública, uma internet, aliás, alguém ligado ao governo e diz que a nossa nação, não sei se estou enganado, concedeu empréstimos ou financiamento de 13 bilhões, se não estou enganado, e não se teve prestação de contas.
em que a gente defende a arte dos grandes artistas, embora a gente não tenha dinheiro para pagar o ingresso num teatro feito para a elite, não é para o pobre só paga a conta. É perigoso olhar para a nossa nação e olharmos que a mais alta corte do Poder Judiciário não goza de confiança dos brasileiros. Que os tribunais de conta de todos os estados, se não estou enganado, são todos indicação política, não são concursados. É estranho olhar para uma nação como essa. É estranho olharmos para a nação brasileira e vermos pastores pressionando políticos para que indicações aconteçam. É estranho o que está acontecendo no país. Em que a gente aceita tudo com a maior naturalidade. É estranho quando a gente condena o que acontece em Brasília, quando o que acontece em Brasília é apenas um reflexo do que acontece em todo o Brasil, porque os que lá estão foram por nós eleitos. É estranho quando eu me percebo condenando um deputado que é acusado de roubo, de propina, de negociata, mas eu, para garantir o emprego do meu filho e da minha filha, votei num vereador. É estranho isso. É estranho quando admito o conceito de rouba, mas está fazendo. Eu acho que isso é normal. Que nação é essa, irmãos? Em que alguém com um salário de 5, 6, 10 mil reais faz patrimônio de 1 milhão, 2 milhões. Que nação é essa, irmãos? Estamos vivendo uma grande crise. Uma grande crise. Então eu não posso mudar Brasília. Brasília é um lugar extremamente corrompido. Estive lá em janeiro de 2013. Depois voltei uns 2 anos depois. Em todos os lugares que eu fui almoçar ou jantar, quando não era lá no auditório do Congresso, lá tem um bandejão, que foi a melhor comida que eu encontrei lá, porque parecia com a que eu comi aqui. Mas quando eu ia jantar num shopping, ou comer alguma coisa no restaurante, eles me perguntavam, quanto que o senhor quer que a gente coloque na nota? Porque a gente sabe que você vai prestar contas lá, então quanto você quer que a gente coloque? Quando eu entrava num táxi, o taxista perguntava, quanto o senhor quer que eu coloque na corrida? Que nação é essa em que a gente acha que a corrupção é algo aceitável? Isso não pode ser normal, irmãos. Eles refletem o que nós somos, o nosso pior. E qual a esperança para isso? Deus. É curioso quando a igreja ainda acredita que eu preciso colocar um deputado evangélico, se for batista melhor ainda, né? O que muitos pensam, porque assim vai mudar a nação. Eu já disse isso aqui. Aí querem dizer para mim, pastor, mas Daniel estava lá, né? José estava lá no Egito. Eu falei, sim, no dia que o Brasil tiver um Daniel, um José, eu voto nele. E eles não concorreram a cargo público. Foram colocados lá, pelo testemunho que deram. Então a gente vai pensar hoje um pouco sobre a nação, mas a nação de Israel. E talvez de alguma maneira a gente se identifique com algumas coisas que a gente está vendo aqui. Então eu gostaria que você, com o melhor coração que você tem, e eu sei que você tem um ótimo coração, se você pudesse não pensar em Bolsonaro, em Lula, em Alcolumbre, Renan, Suprema Corte, prefeito e vereador, eu gostaria de todo o coração que você pensasse em você, à luz da palavra de Deus, que é o que eu estou tentando fazer sobre a minha própria vida, e não é algo fácil. Eu comecei na academia, aí hoje à tarde, falei assim, vai lá fazer um exercício, tal da prancha, né? Aquilo eu acho legal, aquilo é divertido, honestamente, aquilo é tranquilo. Não me incomoda aquilo não. Aí alguém falou assim, pastor, brincou, né?
É mais fácil orar do que fazer isso. Eu falei, não, é mais fácil orar do que fazer prancha. Não é mais fácil fazer prancha do que orar. Porque a prancha envolve só o meu corpo e um pouco da mente. A oração envolve honestidade, sinceridade, alma e espírito. E Deus sabe que habita a minha alma, e Deus sabe quem eu sou. E Deus não me julga porque eu estou com essa ou aquela medida. Mas Ele me julga à medida do meu espírito, isso aí Ele julga. Isso é preocupante. Joel capítulo 2, por favor. Joel 2, de 12 a 17. Joel, capítulo 2, de 12 a 17. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasguem o coração e não as suas roupas. Convertam-se ao Senhor, seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Quem sabe se Ele não se voltará e mudará de ideia, e ao passar deixe uma bênção, para que vocês possam trazer ofertas de cereais e libações ao Senhor seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene. Reúnam o povo, santifiquem a congregação, congreguem os anciãos, reúnam as crianças e os que mamam no peito. Que o noivo saia do seu quarto e a noiva dos seus aposentos. Que os sacerdotes, ministros do Senhor, chorem entre o pórtico e o altar e orem. Poupa teu povo, ó Senhor, e não faças da tua herança um objeto de deboche e de zombaria entre as nações. Porque hão de dizer entre os povos, onde está o Deus deles? O profeta Joel, você conhece a mensagem dele. No capítulo 1, ele traz uma descrição do juízo de Deus sobre aquele povo. Quando os gafanhotos vêm e destroem toda a plantação. Israel vivia da terra. Então, uma seca, uma inundação, uma praga como gafanhotos, seria uma condenação à miséria, à pobreza, à fome. E isso acontece no capítulo 1. E quem permite, quem envia os gafanhotos, quem enviou foi o próprio Deus. É algo que a gente precisa ter muito claro no coração. Nem tudo que nos acontece, nem tudo aquilo que nós chamamos de mal, que sobrevém à nossa vida, à nossa casa, ao trabalho, é obra do diabo, nem sempre. Às vezes quem está trazendo um grande juízo, uma grande perda sobre a nossa vida, é o próprio Deus. Quando Davi perde um filho, um bebê, e ele jejuou e orou, quem disse que a criança iria morrer e que não adiantaria orar nem jejuar por ela, não foi o diabo, foi Deus quem disse, ela vai morrer, Davi. E ele orou e jejuou e pediu, e Deus não mudou a sentença. Deus a manteve. Agora, em Joel, uma grande tragédia acontece. Fome. O ser humano com fome é um grande risco para os outros.
ele rouba, ele mata, ele perde os sentidos. Quantos acidentes já ouvimos falar, em que pessoas ficaram por muitos dias isoladas e comeram partes de amigos, cortaram e comeram. Nossa, que nojo. Não, você nunca teve fome, você não sabe o que é isso. Em que se perde completamente a razão. A história retrata isso, em que mães cozinharam seus bebês e comeram. Nossa, nós não sabemos o que é uma crise, gente. Nós não sabemos. A gente está vendo o Brasil, nossa, como a carne está cara, como a carne está cara. Vai no açougue nas vésperas de um feriado e procure uma picanha. Nem sei para fazer uma selfie, né? Porque não dá para comprar. Você não vai encontrar. Olha os feriados na nossa nação, olha a rede social, e você verá onde os brasileiros estão no feriado prolongado. A crise não se instalou no Brasil ainda. A Argentina vive uma grande crise. O Joel chega no capítulo 2, versículo 12, que lemos, e ele inicia assim: ainda assim. Essa expressão remete a um contexto imediatamente anterior, porque Deus havia dito: olha, vou trazer juízo, morte e dor sobre todos vocês. E ele vai detalhando. Ele disse: olha, há pouco tempo atrás, vieram gafanhotos como cavalos, e eles destruíram plantações. Agora virão outros cavalos, que não são gafanhotos, cavalos de guerra. E eles virão para destruir a nação, porque eu os trouxe. Nós precisamos realinhar no coração o conceito de quem é Deus. Eu disse recentemente aqui sobre essa teoria da teologia universalista, em que no último instante, antes do apito final, Deus vai salvar todo mundo e ninguém será condenado. Se você tiver a curiosidade de olhar na Bíblia, Jesus falou mais do inferno do que da salvação. Para eu acreditar que não haverá inferno, eu tenho que admitir que Deus mentiu. Porque Ele disse que o inferno está preparado para o diabo e os seus anjos. E se Deus mentiu, Ele não é Deus e nós estamos perdendo o nosso tempo aqui. Então Ele disse: olha, eu dei o juízo sobre vocês. Ainda assim, e Deus apresenta a urgência para aquela nação, agora mesmo, é imediato, e sou eu, o Senhor, quem está falando. E Deus chama a nação de Israel, e o mesmo convite, o mesmo apelo, é dado à nação brasileira, no versículo 12, convertam-se a mim, de todo o coração, com jejum, com choro e com pranto. Eu gosto da maneira como Deus apresenta as coisas na sua palavra. O quanto na Bíblia é cheio de redundâncias. Dá quase que para admitir, embora quando eu penso em mim, eu não tenho dificuldade em admitir, o quanto Deus diz: você acha que você é inteligente? Você acha que você sabe? Você não sabe nada. E uma expressão como essa aqui, eu entendo Deus falando para mim. Como você não entende o que eu te digo, eu vou ser mais claro. Então Deus diz assim: olha, converta-se, Roberto, mas converta-se a mim, ao Senhor. Você está entendendo, Roberto? E por que Deus diz a Roberto para que eu me converta a Ele? Porque o homem pode se converter a Deus, mas pode se converter a qualquer outra coisa. Quantos de nós temos nos nossos bens o nosso Deus? Quantos de nós temos nos nossos filhos? Tenho 3, os nossos deuses. Quantos têm na esposa, no marido ou nos pais os seus deuses? Nós precisamos realinhar a visão de família. Por exemplo, mas isso é para domingo de manhã. Convertam-se a mim. Agora, o que Deus chama de conversão? E como Deus sabe que eu não sei o que Ele sabe,
Então ele me diz: Roberto, converta-se a mim primeiro, com todo o seu coração, com todo o seu amor. Você tem que me amar mais do que você ama qualquer pessoa nesse mundo, porque se não for esse amor, eu não quero amor nenhum. Eu não quero. Eu não quero ser o segundo na sua lista de prioridades. Eu quero todo o seu coração. Então, Deus, o meu coração é teu, já que o Senhor disse: ok, Roberto, mas para mim, me dar todo o coração é jejuar. É abster-se da comida para estar com o Deus que me dá a comida. Senhor, eu te dou todo o meu coração, ok. Por isso eu oro. E Deus diz: mas quando você orar, ou quando você tem orado, eu não vejo lágrimas nos teus olhos. Eu não encontro pranto nas suas orações. Não há intensidade. Não há profundidade. E por que Deus diz isso? A Bíblia nos ensina, e a gente sabe disso, que eu preciso estudá-la à luz de contexto, imediatamente antes, imediatamente após, em alguns casos, um pouco mais distante do texto. Aí Deus diz: convertam-se a mim. Aí Ele quer nos detalhar um pouquinho mais, talvez não para você, mas para mim com certeza, porque eu não entendo as coisas de Deus. Então Ele me diz no versículo 13, o que Ele quer dizer com isso? De se converter de todo o coração. Rasgue o coração e não as suas roupas. Você consegue colocar para mim, por favor, Mateus 26, 65? A Bíblia tem contexto, a Bíblia se explica. Mateus 26, 65. Então o sumo sacerdote rasgou as vestes e disse, blasfemou: porque ainda precisamos de testemunhas? Eis que agora mesmo vocês ouviram a blasfêmia. De quem é o sumo sacerdote, ou a quem ele está acusando de blasfêmia? Jesus. Porque um judeu, quando queria demonstrar arrependimento, desespero, uma extrema angústia, ele rasgava a roupa. Lembre-se, havia uma espécie de um vestido por baixo e um outro por cima. É esse de cima que ele rasgava. Ele não ficava nu perto das pessoas. Então eles rasgavam a roupa, alguns colocavam cinza na cabeça, para demonstrar para os outros: vocês estão vendo o quanto é intenso a minha entrega a Deus? Isso, irmãos, é a teatralização da fé. Isso não é novidade, nós não inventamos as encenações cultuais, ritualísticas. Sempre foi assim. Como nós confundimos, aliás, permita eu dizer aqui que nós confundimos visitação de Deus. E eu quero, com toda honestidade, perguntar a você, e responda para você: qual foi o último dia que de fato você sentiu que houve visitação de Deus? Eu posso te dar um indicativo. Na Bíblia que eu leio, e na história do Evangelho, sempre que houve uma visitação de Deus, ninguém postou: o culto foi show, o culto foi top. Ninguém saiu apressado para postar, porque ninguém queria sair tamanha angústia, o desespero, o quebrantamento e o choro, porque quando a glória de Deus se apresenta, quando a luz dele é lançada sobre as trevas do nosso coração, a gente não se alegra, a gente se angustia, porque o Todo-Poderoso nos visitou. Mas nós banalizamos tantos os cultos de hoje em dia, que o teatro ocupou o lugar dentro da igreja. Se você acha que isso é algo novo, pesquise e compre, com vergonha do Evangelho. Quando há 300 anos atrás, lá na Europa já se dizia: estamos preocupados com o que estão fazendo nos cultos. Teatros, encenações, brincadeiras, diversões, banalizando a palavra. O preço será alto. A Europa hoje é um continente pagão, pós-cristão. Isso já era dito há quase 400 anos atrás.
A gente olha para alguém com as mãos levantadas no culto, com o gestual correto, quando a voz é alterada, quando o tom da voz é alterado, quando alguém previamente combinado, porque sabe que certas notas que eu utilizo ali, eu mexo com a sua alma, e isso é estudado, então a gente sente um arrepio e acha que foi Deus. Não estou dizendo que isso não possa acontecer, mas o que o texto diz é, por misericórdia, uma nação que diz adorar a Deus e faz passinho e brincadeirinha no culto, essa nação está muito longe de Deus. Qual é o grande líder evangélico que você conhece no Brasil hoje? Nós não temos nenhum mais. Estão todos comprometidos. Olha as nossas denominações. Vou falar da nossa, né? Sendo arquitetado candidatos a deputados e a senadores para procurar as igrejas, para que pastores os apresentem como gente de Deus. Nunca fiz, jamais farei isso. Isso não se faz. Uma igreja não pode fazer isso. Rasgue o coração e não as roupas, ou seja, abre o que está dentro aí, o que está na sua alma. Roberto, não é a sua mãozinha, é o seu passinho durante o louvor que me interessa. Quero saber quando você vai falar do que está aí dentro que você não fala para mim. Quando que as suas tretas vão aparecer no lugar secreto? É isso que eu estou querendo, nação brasileira. E aí Deus repetitivo, redundante, convertam-se ao Senhor, o seu Deus. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele é bondoso, Ele é compassivo, Ele alarga a alma e o coração para estender a ira dEle, e Ele é grande em misericórdia. Esse é o Deus da igreja. E como tem gente atribuindo a Deus características muito ruins, como se Deus fosse perverso. Deus, por que que o Senhor me deixa passar por isso? O nosso Deus, Ele é bom. Se eu fiquei doente, se foi obra de Deus, Ele não é mau, Ele é bom. Se eu perdi todo o dinheiro que eu tinha, todos os bens, por uma obra de Deus, Ele não é mau, Ele é bom. Por que que eu me relaciono com Deus? Por conta dos meus sentimentos, quando Ele não se relaciona comigo assim. A nossa nação trouxe para a igreja sentimentalismo, emoções e chorinho, e brincadeirinha de menino e de menina, de gente que não ora no lugar secreto, de gente que não lê Bíblia, de gente que não jejua, e se acha no lugar ou corajoso, ou doido demais, para vir aqui e falar de Deus para a igreja. É gente doida. Convertam-se, porque o seu Deus é bom. Volte-se para Ele. Quem sabe Ele não vai se voltar e vai mudar de ideia. Aí alguns falam, mas Deus muda de ideia, pastor? É claro que não. Malaquias 3:6, eu não mudo, diz o Senhor. Tiago, no capítulo 1, um Deus em que não há mudança e nem sombra de variação. Deus é imutável, mas o texto diz que Ele mudou. Sim, você conhece a expressão chamada antropopatia? Atribuir a Deus sentimentos humanos. A mão de Deus, não é antropopatia, é outra figura, só como ilustração. A mão de Deus está aqui? Então, você não vê a mão de Deus. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, Ele não tem olho. Uma maneira de se ilustrar, sempre que você encontrar isso na Bíblia, aí Deus mudou, olha o contexto. O que Deus disse? Trarei juízo. Ah, Deus mudou? Não, quem mudou foi o homem. Quando o homem que estava no caminho da desobediência, do engano, do pecado, da perversidade, e Deus diz, olha, eu trarei juízo, e esse homem se arrepende, o juízo perdeu a razão de ser, porque houve arrependimento. Um coração contrito e humilhado, Deus não rejeita. Não é Deus que muda, é o homem que muda, e como o homem mudou, o juízo não será mais dado.
É o que esse texto nos diz o tempo todo. É o Deus bom se apresentando, dizendo: ei, mude. Se você não mudar, o mal virá. Agora você muda, e a sua casa muda, e a sua vida muda. E Deus vai rasgando o coração de uma nação. Queridos, o nosso país precisa de oração e de Deus. A nossa nação está dividida em direita e esquerda. Dividiram o Brasil. Uma atriz global me vai na televisão para falar sobre a mulher na política, que deve ter o seu lugar e precisa ter o seu lugar, que tem que ser respeitada. Sim, mas no final da fala ela coloca lá, por uma questão de gênero. Aí ela mudou o discurso. Falei com o Daniel hoje. Você viu? Como foi hoje que eu te montei, né? Você viu o que ela fez? Trouxe um discurso, no final incluiu o quê? Ideologia de gênero. Essa é a nação brasileira. Em que a Rede Globo, que muitos evangélicos ainda assistem, vai lançar agora, diz a nova novela, né? Com o Todes, com essa tolice, que na língua portuguesa não existe isso. Por 2% de um grupo, a nação vai passar por isso. As transmissões do nosso governo, os treinamentos aí, saúdam a todos, porque no Brasil todos não são todos mais. Todos agora é um grupo. Para ser todo mundo tem que ser todos, todas e todes. Isso acontece no Estado. Ele só não vai falar isso lá público ainda, mas está fazendo. Essa é a nossa nação, querido. Quem sabe Deus não se voltará, ou seja, como você mudou o seu coração, Deus mudará e não trará juízo. Estou agora chegando ao final do versículo 14. E ao passar, deixe uma bênção para que vocês possam trazer ofertas de cereais e libações ao Senhor, seu Deus. Quem sabe Deus não vai mudar o juízo, e além de mudar o juízo, trará bênçãos sobre a sua vida. Acho que é Salmo 91, Wilton, me ajuda. A fidelidade brotará da terra, a justiça descerá dos céus, o Senhor nos trará bênçãos, e a terra dará a sua colheita. A fidelidade brota na terra. Entende como as coisas acontecem no reino de Deus? O nosso coração é alinhado com a vontade de Deus, a misericórdia dele, a bênção dele nos alcança. Então Deus diz aqui, olha, se você mudar seu coração, o juízo será arrancado, e você poderá ser abençoado. E aí eu falei, eu vou estudar esse negócio, vou dar uma lida nisso. E ao passar, acompanhe comigo, querido, coloca aí por favor o versículo 14, Joel 2,14, acho que é a mesma versão que a minha, isso. E ao passar, deixe uma bênção, para que vocês possam trazer ofertas de cereais e libações ao Senhor, seu Deus. Ou seja, Deus vai tirar o juízo e vai te abençoar. E com a bênção que Ele te der, você não tem, os gafanhotos comeram tudo, você não tem nada, não há esperança. Você se arrepende, Deus te abençoa, e do que Deus te deu, você abençoará. Ajuda, porque eu sei que vem. Tem gente que não faz conta. É para abençoar alguém, eu estou dentro. É para mudar a vida de alguém, eu estou dentro. Mas outros não. Faz conta. Queridos, lembrem de uma ovelha. Primeiro ministério. Uma irmã que dizia, pastor, eu oro tanto meu marido se converter. Por 2 motivos. 1, para ele ser salvo. E 2, porque eu sonho em entregar o dízimo e ele não permite. Eu quero muito um dia ter um envelope lá na minha casa com o meu nome. E ele disse que eu não posso. Porque o provedor da casa é ele. Eu cuido da casa, então ele não permite. E como eu gostaria de fazer isso? Quem tem dificuldades em abençoar as vidas, é porque o que tem não veio da mão de Deus. E se não veio na mão de Deus, há um sério problema. Porque tudo que nós ajuntamos, que não veio da mão de Deus,
Quando fizermos com Ele um concerto, essas coisas com a gente não ficarão. Não fica. Vamos voltar lá para a gente terminar. A nossa nação apregoa desvios de verbos e a gente fica irado com isso, né? Como pode? Eu tenho certeza que aquilo é verdade, que aquilo é mentira, aliás, eu preciso acreditar naquilo. Alguém postou a notícia, aquela menina que matou os pais, Susana Richthofen, Van Toffen, qualquer Toff que você imaginar lá, que ela está na faculdade, e ela chega lá de telefone caro, e a galera da turma faz selfie com ela. Fizeram um filme com ela, mas não fizeram com a professora da creche, que salvou um monte de criança e morreu queimada. Ela não vale para o Brasil. O que vale para o Brasil é alguém que mata os pais. Esse é que vende. Em que o médico, com uma aparente credibilidade, como Drauzio Varela, abraça alguém no Fantástico, mas não disse que aquele alguém havia arrebentado, estuprado, violentado uma criança. Ele não disse isso. E pede desculpas. É nessa nação que nós estamos crescendo. E sabe por que não nos dói? Porque não é o nosso filho, não é a nossa filha, não é o sobrinho, não é o nosso neto. Está tão longe daqui. Mas o mal que está lá, está chegando aqui também, gente. Toquem a trombeta em Sião, proclamem santo jejum. No começo do capítulo ele diz para tocar a trombeta, mas como um alarme. A guerra, inimigo chegando agora aqui não, ele diz, olha, toque trombeta, mas dê um toque, para que o povo saiba que é hora de buscar a Deus. E eu fico me perguntando, quantas trombetas Deus tem tocado, mas eu não consigo discernir. Lembra, acho que era Silvio Santos, né? Qual é a música? Deus dá uns acordes e diz assim, qual é a música? A gente não sabe. Deus está dando sinais, há juízo chegando sobre a terra, há juízo vindo, a gente não entende. A música é de luto, e a gente está procurando um papa dançar. Em 89, eu me alistei lá no 38º Batalhão de Infantaria, lá em Vila Velha, eu queria servir, Batalhão Tibúrcio. Eu podia ir para a tropa, para a NPOR, que é a formação de oficial da reserva, que era meio expediente, ou podia ir para a tropa. Por conta da formação, podia escolher. Eu falei, não, quero ir para a tropa, quero soldadinho, quero para ralar. E aí, quando a gente foi fazer o teste físico, no campo de futebol, em torno de lá, no atletismo, a gente correndo, a banda desceu, e eles tocam maravilhosamente bem. Aí eles começaram a tocar, eu falei, pô, legal correr com música, eu jogava vôlei aqui, como botava música, eu achava maravilhoso. Aí, curiosamente, eu parei para ouvir o que a banda estava tocando. E a melodia mais ou menos assim, ó. Que música é essa? Marcha fúnebre? Zoando a gente. Falei, vai, soldadinho, estou esperando você aqui, soldadinho. Eu parei para ouvir a música, falei, não é festa não, é velório. E há muitos no Brasil que não estão entendendo o que está acontecendo. Isso é mundial, querido. Lá na Inglaterra, algumas tarifas subiram 380%. Isso não é só aqui não. Proclamem santo jejum, convoquem uma reunião solene. Deus é irônico, tem outra maneira de pensar. Convertam-se a mim, convertam-se ao Senhor seu Deus, rasgue o coração, jejue, chore, pranteie e faz um culto solene. O que é um culto solene? Formal. Já foi em ambientes solenes, em que a vestimenta é diferente,
a postura é diferente, você se enquadra, porque o ambiente exige aquilo. Deus está falando, olha, eu quero algo formal, eu quero que você pare e pense no que está acontecendo. Tem gente fazendo festa, tem gente celebrando a própria tragédia. Está achando que está tudo bem, e tem cavalo marchando contra. Era Israel. Era Israel. Para a gente terminar, reúnam o povo, santifiquem a congregação, congreguem os anciãos, reúnam as crianças e os que mamam no peito. Quando eu leio isso aqui, eu tenho grandes dificuldades. Eu falei isso semana com Nélia, falei isso com Simone, falei isso com Carlos, falei com meu irmão, falei com um grupo de pastores. Se a gente fosse fazer tudo de novo, será que seria do mesmo jeito? Porque quando eu olho para as Escrituras, quando eu olho para o dia a dia, eu me pergunto, como a gente não enxerga isso? Queridos, por favor, eu quero que você olhe para mim agora e me ouça com todo o amor que eu sei que você tem por mim, com a maior misericórdia que você puder ter, por favor. Por que a gente olha para a nossa casa e não consegue olhar para a nossa casa conforme a Bíblia diz que a nossa casa deveria ser? Eu vou ilustrar, já disse isso aqui. A gente às vezes encontra pais e mães, meus filhos já cresceram, aí o pai e a mãe falam assim, pastor, pega um telefone, ó, é inteligente demais, pastor. A minha filha é quase que uma Einstein de saias, é um negócio absurdo. O meu menino só falta aprender física quântica, o menino é bom demais. Ele vai pregar em hebraico daqui a pouco, pastor. O menino é demais. Tudo ele aprende, tudo. Aí você fala assim, vamos botar a meninada no culto, não vai entender o que o pastor fala. Ele entende o que Felipe Neto fala no Instagram, na internet. Ele entende todas as cantigas, todos os filmes, todos os telefones, todos os computadores, mas não entende a palavra de Deus. E na Bíblia as crianças ficavam no culto. Estão lá porque estão aprendendo coisas de Deus, não estão lá passando tempo. Mas eu acho que nós, às vezes, tratamos nossas crianças como se fossem incapazes em relação a Deus. Porque para tudo mais, elas são demais. Eu tenho até medo quando ouço um pai e mãe falar do filho, para que eu me contenha. Não é assim? Pastor, minha filha falou, papai. Pastor, meu filho foi na igreja e falou misericórdia. Se ele falar resede em hebraico, opa, como é que você não falou isso? Se ele falar em grego, eu falei, gente, como? Mas se o seu filho, mãe, chamar de mãe, eu acho que seria justo. Trate seu filho conforme a Bíblia diz. Quando a nação estava em crise, Deus, por boca do profeta, disse, pegue seu filho e sua filha e põe para orar. Ensina seu filho e sua filha, e na crise se ora e muito. Que o noivo saia do seu quarto e a noiva dos seus aposentos. Você sabe o contexto dessa palavra? No Velho Testamento, quando um casal casava-se, o que eles faziam? 1 ano sem ir para a guerra, 1 ano sem fazer nada. O marido ia ficar com a esposa com o marido. Hoje muitos falam assim, misericórdia, 1 ano inteiro com esse homem sem ele trabalhar, volta Jesus. Essa mulher o dia inteirinho, só eu, não, nem pensa, me dá uma enxada. Era isso. E pior, não era só ficar junto. Era para que eles tivessem relações e desfrutassem de intimidade conjugal. Aí você imagina a tragédia.
Aí Deus diz, olha, em tempos de crise, também se abstém disso. Aliás, a única brecha que Deus dá para que isso não aconteça é se estiver orando e jejuando. Vem você falar isso de novo, né, pastor? Desculpa, está na Bíblia. Eu tenho que falar, porque está aqui. Que o noivo saia do seu quarto, é a noiva dos seus aposentos. Quando você vai estudar esse aposento aqui, era onde se consumava o ato sexual. Que a noiva saia da cama. E era algo tão sério, que eles entravam num quarto, e na cama haviam, tipo madeiras, com tecidos, para que se alguém espiasse pela brecha, o BBB antigo, gente, não enxergasse nada, porque era só da intimidade deles. Então nós vamos orar, aqui em casa, ok, por quanto tempo? Até Jesus mandar, porque eu sou espiritual. Não. Foi isso que ele falou, não. Não é muito tempo, porque senão o capeta vem e bagunça a sua vida. Tem gente orando e chamando o diabo para dentro da casa. É o que Paulo disse. Não vos priveis um ao outro, senão por mútuo consentimento, para vos dedicares à oração, e não por muito tempo, para que o diabo não venha e bagunce a vida de vocês. Mas pastor, eu estava orando. Isso é ótimo, tem que orar mesmo. Mas e além de orar, você fez mais o quê? Não, porque lá em casa a intimidade é tudo, tá? Mas e a oração? Joel. E aí ele termina que os sacerdotes, ministros do Senhor, chorem entre o pórtico e o altar. Altar aqui não era o que estava no Santo dos Santos. Era o altar que ficava no pátio. E o que se levava no altar do pátio? As ofertas. Como não havia, dizia para o sacerdote, vai chorar e vai orar, porque Deus pesou a mão. É uma questão clássica, né? Dizia assim, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Aí diz assim, o homem peca porque é pecador, ou ele é pecador porque ele peca? Eu não sou fiel ao Senhor, levando que eu tenho que levar ao altar, porque eu não tenho, ou eu não tenho, porque eu não sou fiel ao Senhor. Entende o que a Bíblia diz, querido? Aí ele diz assim, porque hão de dizer entre os povos, onde está o Deus deles? Porque aqui havia um conceito perigoso. Eles diziam assim, olha, Deus vai nos poupar, porque nós somos o povo dele. Deus vai me poupar, porque eu sou o pastor da Igreja Batista em Coporanga. Deus vai me poupar, porque eu sou Roberto Guimarães da Silva. Deus vai me poupar, porque eu me esforço. Não é o que a gente pensa? Que Deus fez um grande negócio quando nos levou para Ele? Aí o que diz o profeta? Olha bem. Quando vem a afronta, quem está em jogo é o nome de Deus, não é o seu não. Deus zela pelo nome dEle, não é pelo meu. Pelo meu, eu zelo. Deus zela pela honra dEle, não é pela nossa. Mas Deus vai honrar a Igreja Batista Coporanga, porque viveu a unificação, eram duas igrejas, virou uma só, é tudo bonitinho, todo mundo se ama, beijinho, abracinho, coisa fofinha assim. Para, isso é tolice, isso é infantilidade. Deus honra o nome dEle, Deus vela pela palavra dEle, porque a gente tem que curvar e falar, Senhor, Tu és Deus, a nossa nação se perdeu. Uma nação que se celebra.
celebra o pecado, que celebra o aborto. Uma nação esquisita. A gente poder orar, mas você precisa pensar, você sabe disso. Só estou repetindo o que você já sabe. Quando vão na mídia, diz assim: meu corpo, minhas regras. É isso que falam? Não é assim? Meu corpo, minhas regras. Ou seja, eu faço do meu corpo o que eu quiser. Se eu quiser abortar, eu tenho o direito de abortar, porque o corpo é meu. Mas se eu disser, eu não vou vacinar, porque eu não quero a vacina no meu corpo, não, você tem que vacinar. Como assim? O que você decide, vale. O que eu decido, não vale. É isso que você está me dizendo? Não estou fazendo apologia a vacinar ou não. Nada. Nem aborto. Até porque eu sou contrário ao aborto. Só estou dizendo que as pessoas dizem um negócio lá e mostram o outro e a gente não percebe. Está evidente demais. A nossa nação deu as costas para Deus, gente. Juízo para todo lado. Temos que nos voltar para o Senhor, pedindo misericórdia. Orai pela paz da cidade, que na sua paz estará também a paz de vocês. Orai pela paz da nação brasileira. Olhe pelo Brasil, querido. Ah, será que vai nos atingir? Eu tenho 51 anos. Há uma turma aqui que não sabe o que foi Collor de Mello. Há uma turma que nunca ouviu falar de Zélia Cardoso. Vocês se lembram quando o presidente foi lá e confiscou o dinheiro que estava no banco de todo mundo? A tragédia que virou a nação brasileira. Um dos mais endividados do Brasil, os municípios, você sabe qual era? Você lembra qual foi, aliás? Um dos mais endividados? 50 quilômetros aqui, Barra de São Francisco. O que acontece em Brasília, acontece em Ecoporanga, gente. Isso acabou. Então olhe para Brasília e ore, peça misericórdia, porque vai atingir você. O futuro dos seus filhos. Vamos orar. Pai, nos ajude. Nos ajude a amar essa nação como o Senhor a ama. Então nos ajude a enxergá-la conforme o Senhor também a enxerga. E não me deixe esquecer que eu sou parte dessa nação, Senhor. Que ela é a minha segunda pátria. Não me deixe esquecer, Senhor, que eu sou um homem que vota, que negocia, que constrói uma família nessa nação. Dá-me amor por esse país, meu Pai. Amor pelos oprimidos, pelos esquecidos. Tem misericórdia, meu Deus. Que a justiça, de fato, seja feita nessa nação, Senhor. Que de Brasília, ao menor município, ao menor distrito nessa nação, a justiça venha, Pai, sobre todos nós. Também venha a misericórdia, Pai. Os que são oprimidos, roubados, maltratados, enganados. Senhor, tem misericórdia. O Senhor disse que nós seríamos felizes se o Senhor fosse o Senhor dessa nação. Toma o nosso país, meu Pai, tem misericórdia. Tem misericórdia do povo brasileiro, povo bom, cego, pobre e nu. Mas tem misericórdia, Senhor. Leva-nos à oração, meu Pai. Leva-nos ao quebrantamento. Em nome de Jesus eu oro ao Senhor. Amém, ó Deus. Amém. Amém. Domingo de manhã eu espero você aqui. Quero que você ore, querido, por mim. A gente vai... Nós teremos, os domingos de manhã serão bem estreitos para nós aqui. Serão
bem apertados para nós aqui de manhã. Tenho visto, ouvido e notado coisas que eu não estou gostando na vida da igreja. Eu não me iludo. Tenho mais de 30 anos dentro de igreja, eu não me iludo. Tenho visto coisas que eu não gosto. Tenho ouvido coisas que chegam a mim ou que dizem perto de mim sem que se deem conta que eu estou perto. E eu não estou gostando disso. Por isso eu pedi ao Carlos que ele entendesse, porque eu iria pregar sempre domingo de manhã, porque é um tempo da igreja. Então nós vamos alinhar algumas coisas aqui, pensando no próximo ano. Deus sabe o que faz. E os anos me ensinaram que aquele calor de unificação, muita coisa iria passar. E eu adoeci também todo ano, problema de saúde. Por isso eu quero terminar bem esse ano e voltar muito bem ano que vem, se Deus permitir. Porque algumas coisas nós vamos sepultar de vez na igreja. Ainda que gere muitas dores, muito desconforto. Mas nós vamos mexer com algumas coisas aqui. Então eu peço a sua oração pela minha vida, a vida do Carlos, que tem pregado na igreja. Que Deus conceda a cada um de nós sabedoria. Ok? Espero você domingo de manhã, escola dominical, no nosso culto 9h15. Fique à vontade, que o Senhor te abençoe.